Olá, pessoal! Na última aula, nós discutimos que a manutenção do pH nos fluidos corporais próximos de valores constantes são fundamentais para a manutenção da homeostase e garantia de que as reações bioquímicas aconteçam sem interferência. Ainda, nós discutimos que, para a compreensão desses processos bioquímicos, é importante compreender a relação que ocorre entre a ionização da água, a autoionização, e a ionização que ocorre em ácidos e bases fracas. Então, nós discutimos que a água pura se ioniza levemente, formando um número igual de íons hidrogênio, que na verdade nós sabemos que são íons hidrônios, mas que de forma simplificada são representados como os prótons. E ainda, na ionização da água são formados íons hidróxidos. A extensão com que essa ionização acontece, ela pode ser descrita tanto para a água quanto para ácidos e bases fracas por meio da constante de equilíbrio para essa ionização, como sendo a concentração das espécies formadas, as espécies iônicas, dividida pela concentração da forma molecular da água. Ainda nós discutimos que para a autoionização da água, a concentração de moléculas de água permanece praticamente invariável, ou seja, permanece praticamente constante, porque a taxa com que os íons são formados é muito pequena. Dessa forma, considerando que a água é uma constante, ela é retirada da equação e é tratada como constante, então a constante de equilíbrio para a ionização da água pode ser reduzida à fórmula onde a gente tem a constante Kw, que é o produto iônico, é o produto das concentrações dos íons formados pelo processo de ionização da água. Ainda nós discutimos que o pH de uma solução aquosa, então, vai refletir a concentração de prótons livres, a concentração de íons hidrogênio ou a concentração de íons hidrônio, sendo então esse pH obtido através dessa relação, que é uma relação logarítmica. Ainda nós temos que, em função dessa relação logarítmica que apresenta a multiplicação por um sinal negativo, nós temos que essa é uma relação inversa entre a concentração de prótons livres no meio em relação ao pH do meio. Ou seja, quanto maior a acidez de uma solução, mais baixo é o pH, né? Então, mostrando que a acidez é uma relação inversa ao valor do pH. Ácidos fracos, então, se ionizam parcialmente, liberando prótons, baixando, portanto, o pH de uma solução aquosa. Já as bases fracas, elas atuam como aceptoras de próton e quando ocorre a captura dos prótons livres no meio, o resultado disso é que ocorre um aumento do pH. E a extensão com que esses processos ocorrem é característica de cada ácido e pode ser expressa nessa tendência em sofrer ionização e doar prótons para o meio, pode ser descrita então pela equação de equilíbrio, pela constante de equilíbrio, que, considerando o meio aquoso e o fato de que a concentração de água praticamente não varia pela adição de pequenas quantidades de um soluto, que nesse caso é um ácido fraco, a constante de equilíbrio para a ionização de ácidos fracos, então a gente discutiu que é tratada como a constante de acidez. A constante de acidez, através dessa relação então, que é a relação descrita como a espécie doadora, como a espécie que é a doadora de prótons, né, o íon hidrônio. A base conjugada formada quando o íon hidrônio se forma. E o ácido, na sua forma molecular, né, essa relação, fornece então Ka, e a partir de Ka é possível obter o pKa, que tem a mesma lógica que aquela que é utilizada para a obtenção do pH. Com isso, né, por se tratar também de uma relação cujo o pKa é obtido multiplicando-se o logaritmo de Ka por esse sinal negativo, nós temos mais uma vez essa relação inversa entre a acidez e o pKa do ácido fraco. Ainda, vocês já aprenderam, né, nas demais disciplinas da química, que a quantidade de ácido presente em uma solução pode ser determinada de algumas formas, dentre elas pela titulação. A titulação, então, permite que a quantidade de ácido seja obtida a partir do volume de base necessário para que ocorra a titulação desse ácido fraco. O acompanhamento dessa titulação, então, é um acompanhamento que vai permitir que seja determinado o pH da solução, ou seja, como o pH da solução varia
uma solução contendo um ácido fraco, como esse pH varia em função da titulação desse ácido fraco com uma solução básica, que muitas vezes são soluções de hidróxido de sódio. Essas titulações, então, são titulações que são expressas em equivalentes, né? Então, como o gráfico aqui mostra, nós temos a variação de pH em função da adição de íons hidróxidos que são expressos na forma de equivalentes. Equivalentes, como vocês já aprenderam, é a quantidade de substância que reagirá ou suprirá 1 mol de hidrogênio em uma reação ácido-base. Então, aqui nós temos uma titulação acontecendo, onde a adição de hidróxidos, então, é expressa até que um equivalente de íons hidróxidos sejam adicionados, então, como sendo a adição de um equivalente de íon hidróxido, como sendo a quantidade necessária para que ocorra a reação ácido-base necessária para 1 mol de prótons presentes na estrutura do ácido fraco que está sendo titulado. Nessa titulação, continuando um exemplo que foi visto na última aula, a gente vai discutir a titulação de um ácido fraco, que é o ácido acético. Então, nessa titulação, considerando uma solução aquosa, existem 2 equilíbrios simultâneos que vão ocorrer durante essa titulação. Então, nessa solução aquosa, contendo o ácido fraco, nós temos o processo de autoionização da água, né, que é descrito, então, pela constante de autoionização, que é Kw, né, o produto iônico da água, cujo valor da constante é 1 vezes 10 a menos 14. Ainda esse ácido fraco, nesse processo, então, de dissolução em uma solução aquosa, essa dissolução desse ácido, então, vai levar à ionização desse ácido numa pequena extensão, uma vez que se trata de um ácido fraco. E essa ionização em pequena extensão desse ácido fraco pode ser descrito, como foi discutido, pela constante de acidez, que é o produto da concentração do ácido conjugado vezes a concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido na sua forma molecular. Nós já discutimos, então, que essa constante de acidez para um ácido fraco é um valor bastante pequeno, porque a gente sabe, então, que a maior parte das moléculas permanece na sua forma molecular em função da natureza de ácido fraco que esse ácido apresenta. Então, essas 2 reações reversíveis, elas estão, então, em equilíbrio nessa solução, que inicia-se como sendo a solução que vai ser titulada pela adição de equivalentes de íons hidróxidos. À medida, então, que ocorre a adição de íons hidróxidos, a titulação, né, a variação de pH, ela pode ser acompanhada de 2 formas, como vocês já aprenderam, como, por exemplo, utilizando-se indicadores de reação ácido-base ou utilizando-se um pH-metro. Mas, então, essa curva que está aqui descrita nessa figura pode ser obtida, então, por uma titulação acompanhada pelos registros obtidos da variação de pH, utilizando-se um pH-metro. E, analisando essa curva, a gente consegue ter algumas percepções, né? A gente percebe, então, que no início da titulação ocorre a adição de 0,1 equivalente de íons hidróxido, ou seja, é uma quantidade ainda pequena de íons hidróxidos porque a titulação está iniciando, e mesmo com a adição de pequena quantidade, né, de solução de hidróxido de sódio, observa-se uma expressiva variação de pH para essa solução. E essa variação de pH, pela inclinação da curva, nós percebemos que é uma variação brusca, uma variação rápida de pH. No entanto, no intervalo seguinte, a gente percebe, então, que a partir aqui de pH um pouco antes de 4, nós temos já uma faixa onde ocorre uma grande adição de solução de hidróxido de sódio, ou seja, é adicionada uma quantidade maior de equivalentes de íons hidróxidos, e apesar dessa adição maior, nós temos uma variação de pH relativamente curta, ou seja, o pH está variando numa faixa estreita, comparada à quantidade de equivalentes que foram adicionados. Ainda, fazendo essa análise, nós percebemos que após esse ponto, nós temos de novo a adição de uma pequena quantidade de equivalentes de íons hidróxidos e novamente o gráfico demonstra uma variação brusca de pH, né, subindo aqui a valores acima de pH 6, chegando aqui até pH próximo de 8, pela adição de quantidades muito pequenas. Então, essa curva descreve um comportamento
para o processo de ionização desse ácido fraco em uma solução aquosa, onde a variação de pH apresenta dois comportamentos, né? Um comportamento onde ocorre uma variação brusca de pH nesses dois pontos e uma região onde o pH já varia de forma mais lenta, mesmo havendo a adição de um equivalente maior de íons hidróxidos. Então, interpretando essa curva, nós podemos observar, então, que inicialmente, quando começa-se a titulação, nós temos que a extensão com que ocorre a ionização do ácido acético pode ser descrita e obtida a partir dessa relação que fornece a constante de acidez para esse ácido fraco. Então, a extensão, a taxa com que ocorre a ionização e esse ácido, então, ioniza liberando íons H+, pode ser obtida por essa equação de equilíbrio. Mas, interpretando, então, essa curva de titulação, a gente consegue visualizar algumas variações estruturais que ocorrem ao longo da titulação. Então, inicialmente, como nós sabemos que o ácido acético é um ácido fraco, nós temos que em pH próximo de 2, a espécie predominante será o ácido na sua forma molecular, ou seja, a maioria das moléculas estará com seu próton ligado com a fórmula molecular predominante, considerando que esse é um ácido fraco que tem uma taxa de ionização muito pequena. No entanto, quando a titulação finaliza, quando a titulação se encerra, à medida que equivalentes de íon hidróxido são adicionados, o ácido, apesar de ser um ácido fraco, para satisfazer esses dois equilíbrios que contemplam essas duas reações, acaba acontecendo então a ionização desse ácido fraco e no final da titulação nós temos então que a espécie predominante é a base conjugada deste ácido. Então, a espécie que predomina em pH mais alto após a adição de uma quantidade grande de base, de íons hidróxido, é a base conjugada do ácido. No início da titulação, nós temos que o que predomina é a sua estrutura molecular. Exatamente quando nós temos a adição de meio equivalente de íons hidróxido, nessa situação que equivale a metade desse trecho da curva, onde nós temos um trecho onde a inclinação da curva muda e nós temos a taxa de variação de pH mais lenta em função da adição de íons hidróxidos, exatamente metade dessa região que se assemelha a um patamar seria então a região onde nós temos que metade do ácido acético sofre ionização e está na sua forma ácida, ou seja, com próton ligado, e metade que sofreu ionização está convertida na sua base conjugada, ou seja, exatamente na metade dessa curva, nós temos que a concentração da forma ácida é igual à concentração da forma básica. Mas o que é esse ponto? O que equivale a metade desse ponto de inflexão nessa curva? O que significam esses pontos que nós estamos indicando para a compreensão desse equilíbrio? Então, durante a titulação do ácido acético, utilizando uma solução básica, nós temos, como eu disse para vocês, a predominância da estrutura do ácido no início da titulação, que inicia-se aqui próximo de pH 2, predominando então a sua estrutura molecular, né, onde o próton permanece ligado. Nessa região, então, que eu falei para vocês, onde que o pH varia de forma lenta, mesmo com a adição de grandes quantidades de base, essa região que agora está sombreada é a região, então, onde nós temos uma mudança na curva, mostrando um patamar, e essa curva, então, ela tem essa aparência nessa faixa de pH que está aqui próximo de 4 até próximo de 6. Metade dessa curva, então, como eu indiquei para vocês, metade dessa curva é o ponto onde foi feita a adição de meio equivalente de íons hidróxido, e nesse ponto onde foi feita a adição de metade de equivalente de íons hidróxido e que equivale a
metade dessa região sombreada, foi o que eu disse para vocês, que nós temos então exatamente a região onde a concentração do ácido fraco na sua forma molecular é igual à concentração da base conjugada que se forma quando acontece a perda do próton. Ainda nós discutimos que ao final da titulação, que é por volta aqui de pH acima de 7, próximo de 8, nós temos então que predomina a espécie, a forma básica. Com certeza ela vai estar presente e a forma ácida já não estará presente mais. Essa região, então, onde a concentração da forma ácida e da forma básica se iguala, nós já havíamos previsto essa situação quando nós deduzimos na última aula a equação de Henderson-Hausdorff e nós discutimos que pela equação de Henderson-Hausdorff, quando a forma ácida tem concentração igual à sua base conjugada, pela equação nós temos que esse termo, então, vai a zero e o resultado disso é que pela equação de Henderson-Hausdorff, pH é igual a pKa. Especificamente para o ácido acético, o pH é 4,76, então nossa interpretação é que, ao iniciar a titulação em pHs com valores menores, a base vai sendo adicionada, ocorre uma variação brusca de pH, depois essa variação se torna bastante lenta, mesmo com a adição de grandes quantidades de base. E no ponto médio, onde acontece esse patamar, nós temos a situação onde o pH do meio atingiu o valor que é idêntico ao pKa do ácido que está sendo titulado, tá? Ainda, essa região que equivale ao patamar, vocês já devem ter identificado, é a região onde, apesar da adição de grande quantidade de base, o pH varia de forma lenta. Essa é a região que vocês já aprenderam como sendo a região onde um ácido fraco está tamponando a solução, ou seja, a região de tamponamento é a região onde, apesar da adição de uma base forte como hidróxido, o pH varia lentamente. A região de tamponamento para este ácido acético, para esse ácido, ele ocorre numa região que vai de pH 3,76 até pH 5,76. Ou seja, essa região, que é a região de tamponamento, ela tem uma característica muito clara. A característica é uma característica que tem a ver com o pKa do ácido, ou seja, a faixa de tamponamento é característica do ácido que está sendo titulado. Característica como? A faixa de tamponamento, ou região de tamponamento, ela equivale ao pH que é igual ao pH que é uma unidade abaixo do pKa do ácido titulado. Então, se o pKa do ácido acético é 4,76, a faixa de tamponamento dele, ela acontece numa região que é pH igual a uma unidade abaixo, que é 3,76. O ponto médio, ou seja, onde metade do ácido foi titulado, ele é uma região onde pH é igual a pKa, ou seja, exatamente pH 4,76. A região de tamponamento é a região, então, que finaliza em pH igual a uma unidade de pH superior ao pKa do ácido. Então, se o pKa do ácido é 4,76, a região de tamponamento, ela finaliza, ela se encerra em pH igual a 5,76. Então, a região de tamponamento que esse ácido funciona é uma unidade de pH menor que o pKa do ácido até uma unidade de pH maior que o pKa do ácido que está sofrendo a titulação. E as espécies, então, variam ao longo da titulação, como sendo a espécie, então, contendo o ácido predominantemente na sua forma molecular, metade na forma molecular, ou seja, a forma ácida doadora de prótons, e metade na forma básica aceptora de prótons, e ao final da titulação nós temos apenas a espécie aceptora de prótons. Em qualquer ponto dessa curva, a fração exatamente com que essas espécies estarão presentes podem ser obtidas a partir do cálculo, utilizando a relação que nós já descrevemos como sendo a relação que é fornecida quando a gente propõe a equação para a constante de acidez do ácido que está sendo titulado, tá? Então, o que está acontecendo nessa região de tamponamento para que o pH varie lentamente nessa região? Nessa região, o pH varia lentamente porque à medida que íons hidróxidos estão sendo adicionados, o hidróxido, então, se combina com os íons hidrogênio, com o próton que está presente na solução, e ao acontecer
a reação entre o hidróxido adicionado e o próton que está livre na forma de o hidrônio na reação, o que acontece é uma neutralização. Então, acontece a formação de água. E acontece em que extensão? Acontece a formação de água, o consumo dos íons hidróxidos que estão sendo adicionados em uma extensão que satisfaça o produto iônico da água, né, que é a relação que a gente acabou de descrever como sendo KW. Então, nessa região ocorre uma variação lenta de pH em função da reação de neutralização entre o íon hidróxido e o próton, levando à formação de água, sempre numa extensão que satisfaz o produto iônico da água. Então, esse perfil dessa curva que eu estou mostrando para vocês como sendo um exemplo para o ácido acético é o perfil de uma titulação de qualquer ácido fraco, utilizando-se uma base forte como o hidróxido de sódio, e sempre nós vamos perceber esse comportamento, essa região de tamponamento com esse perfil como sendo um perfil que vai de uma faixa de pH igual a uma unidade menor que o pKa do ácido até pH igual a uma unidade maior que o pKa do ácido, e sendo o ponto médio a região de pH igual a pKa. E aí, como eu falei para vocês, essa região, então, são regiões onde a fração com que a forma molecular, a forma doadora de prótons vai estar presente, nós podemos calcular pela equação de Ka para esse ácido. E qual é a porcentagem que a forma base conjugada vai estar presente também pode ser obtida a partir dessa relação que é Ka. Bem, o tamponamento, né, a região de tamponamento que foi mostrada para aquele ácido, como eu falei, é um comportamento comum a outros ácidos fracos, e dentro do contexto da bioquímica ela é bastante importante aquela análise porque os sistemas biológicos eles têm que resistir a grandes variações de pH para garantir que as reações aconteçam, porque muitos processos biológicos eles são diretamente dependentes do valor de pH. Por exemplo, as células e organismos, elas mantêm o pH citosólico bastante específico e constante, próximo de 7, para garantir que as reações aconteçam de forma necessária. Uma outra visualização da atividade tamponante, fora do gráfico, pode ser visualizada aqui, utilizando-se essa medição de pH, aqui inicialmente a partir de água pura não tamponada, e aqui considerando a água onde foi feita a adição de um tampão. No primeiro caso, quando ocorre a adição de 1 ml de uma solução de ácido clorídrico a 0,1 mol por litro, quando havia só água pura, ocorre então uma variação de pH de 7 para 3, ou seja, o pH se torna bastante ácido rapidamente, o que pode ser acompanhado utilizando-se um indicador, mostrando que essa variação aconteceu de forma muito brusca. O tamponamento, nesse caso, pode ser observado que o pH inicialmente era 7, fazendo-se então a adição da mesma quantidade dessa solução de um ácido, e nesse caso um ácido forte, né? Nessa solução tamponada, ocorre sim uma variação de pH, mas muito sutil, passa de 7 para 6,9. Então, mostrando que o tampão promove uma estabilidade do pH do meio, né? E da mesma forma que o tampão é eficiente para resistir a alterações de pH pela adição de ácido, as soluções tampão também são bastante eficientes para resistir a alterações de pH pela adição de base. Então, no mesmo experimento, a adição de 1 ml de uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro faz com que o pH da água pura vá de 7 para 11, ou seja, o pH do meio se torna bastante básico em função da adição mesmo de volumes tão pequenos de uma solução de base forte. Já a solução tamponada, né, já faz com que o pH dessa solução tamponada pela adição da mesma quantidade também tem uma variação muito sutil de 7 para 7,1, né, mostrando que o tampão utilizado também foi eficiente para a manutenção do pH mesmo pela adição de base. Então, os tampões, eles são essenciais no contexto bioquímico, e os tampões, então, para resistir tanto à alteração de pH pela adição de ácido quanto pela adição de base, os tampões, então, eles são preparados como sendo misturas de um ácido fraco e suas bases conjugadas. Essa mistura, então, de um ácido fraco e sua base conjugada vai permitir que ocorra a resistência à variação de pH, mesmo no contexto de adição de ácido ou na adição de base. Então, se esse tampão contendo um ácido fraco e sua base conjugada sofrer a adição de um ácido, a base conjugada presente no meio
vai reagir com o ácido e fazer com que não ocorra variações bruscas. Já se nessa solução contendo tampão for feita a adição de base, o ácido fraco contendo nessa mistura tampão vai fazer com que não ocorram variações bruscas de pH. Então, esse sistema tampão constituído por um ácido fraco vai ter uma espécie doadora de prótons e essa espécie doadora de prótons vai resistir, vai fazer com que o pH não varie bruscamente quando houver a adição de íons hidróxidos por meio de adição de base. O tampão, essa mistura que contém também a base conjugada. As bases conjugadas, como vocês sabem, contêm grupos que são aceptores de prótons. Então, os grupos aceptores de próton, constituintes dessa mistura tampão, serão capazes de reagir com prótons que sejam fornecidos ao meio pela adição de espécies ácidas durante qualquer processo, como a gente simulou uma titulação. Então, o tampão contém essas duas espécies e essas duas espécies vão permitir que sejam controlados os pHs nesses dois contextos. Mas voltando ao nosso exemplo inicial, que é a região tamponante, a capacidade tamponante que é exercida pelo ácido acético, aqui a gente pode compreender essa atividade tamponante dentro de outro contexto. Então, numa solução contendo um tampão constituído por ácido acético e sua base conjugada, que é o ioacetato, esse tampão pode ser preparado, e aí não como titulação do ácido em água, mas pensando num tampão preparado de fato a partir do ácido acético. Esse tampão pode ser preparado, então, por uma mistura de ácido acético e um sal como o acetato de sódio. Então, o sal iria se ionizar nessa solução, fornecendo os íons acetatos, que seria a base conjugada do ácido acético. Então, essa forma ácida e essa forma básica juntas exercem uma atividade. Então, como eu falei, demanda similar acontece com a base conjugada se forem adicionados ao meio prótons, e novamente as reações vão acontecer de maneira a capturar o próton livre, regenerando o ácido fraco e sempre fazendo com que essas reações de equilíbrio elas sejam mantidas. Então, a ação tamponante ela é consequência de duas reações reversíveis que acontecem simultaneamente, atingindo seus pontos de equilíbrio determinados pelas constantes Kw e Ka. Simplificando a visão que foi obtida no slide anterior, então uma solução tampão constituída por ácido acético, por exemplo, e a base conjugada desse ácido que pode ser obtida por meio de um sal, esse tampão pode ser um tampão, então, utilizado para manutenção do pH em situações onde ocorre a adição de uma base forte. Como eu expliquei no slide anterior, a adição de uma base forte a esse tampão vai acontecer sem variações bruscas de pH, porque o hidróxido adicionado vai reagir com o próton desse ácido fraco, cuja maior porcentagem das moléculas está na forma molecular e não ionizada, e essa adição então vai fazer com que ocorra a captura do próton e a formação de quantidades adicionais da base conjugada, que é o íon acetato. Então o pH não sofre variações bruscas, ele é mantido porque o excesso, o hidróxido adicionado, ele vai ser neutralizado e vai ser obtido mais moléculas de água. E o pH, então, vai se mantendo em função da manutenção da relação já estabelecida para Ka e Kw, como eu mostrei no slide anterior. Então, a adição de mais base provoca a ionização adicional do ácido para fornecer mais prótons e, dessa forma, conservar a concentração de pH dada por essas duas relações de equilíbrio, fazendo com que não hajam variações bruscas. O mesmo tampão, o tampão acetato ácido acético, também é eficiente para permitir que não ocorram variações bruscas de pH pela adição de ácido, porque quando espécies ácidas são adicionadas, a base conjugada presente no meio vai reagir com os prótons adicionados, fazendo com que haja a formação de quantidades adicionais de ácido acético. Então, o ácido acético formado, que é um ácido fraco, com uma tendência muitíssimo pequena de ionizar e liberar próton novamente para o meio, vai fazer com que a relação Ka e Kw inicialmente varie de maneira muito pequena, impactando de forma muito pequena o pH do meio.
Com relação aos aspectos quantitativos, então, a capacidade tamponante ela é descrita por uma região tamponante, como vocês viram no gráfico, e essa região tamponante ela é proporcional à concentração molar dos componentes do tampão, ou seja, a eficiência do tampão ela depende, então, da concentração do ácido fraco e da concentração da base conjugada. Ainda, essa relação de concentração entre a base conjugada e o ácido fraco para a região tamponante, para a atividade tamponante, ela atinge maior eficiência quando a concentração da forma ácida no tampão é igual à concentração da base conjugada, ou seja, a concentração da espécie doadora de prótons é igual à concentração da espécie receptora de prótons. Nessa situação, a atividade tamponante é máxima. Essa relação já havia sido prevista pela equação de Henderson-Rosenbeck, que nós já discutimos, que é a equação muito importante dentro da bioquímica, porque é ela que relaciona pH e pKa. E ainda, considerando que a gente está discutindo na aula de hoje, por meio dessa equação a gente relaciona pH e pKa e ainda a concentração do tampão. Então, é a equação que nos fornece a forma da curva de titulação de qualquer ácido fraco. A forma dessa curva de titulação ela é obtida para qualquer ácido fraco por meio da equação de Henderson-Rosenbeck, que é a relação de que o pH é igual ao pKa mais o logaritmo da espécie receptora de prótons dividido pela concentração da espécie doadora de prótons. Ainda, nós discutimos já em alguns momentos que essa curva de titulação tem atividade tamponante máxima quando a concentração da forma básica é igual à concentração da forma ácida. Nesse caso, esse termo da expressão é reduzido a log igual a 1, log de 1, né, é igual a 0. Nessa situação, nós temos a situação já descrita, então, de pH igual a pKa. Nessa situação, a atividade tamponante é máxima e na curva de titulação, a inclinação da curva é mínima. Então, o que a relação nos mostrou foi exatamente isso, né? A atividade tamponante máxima ela é obtida, então, quando o tampão é preparado utilizando a concentração do ácido igual à concentração do sal, que vai fornecer a base conjugada. Nesse ponto, a resistência a variações de pH ela é máxima. Ainda considerando a titulação mesmo, e não um tampão, né, mas a titulação de um ácido fraco, a titulação de um ácido fraco pode ser acompanhada, como a gente já discutiu, como sendo a titulação que se inicia havendo a prevalência da forma ácida, da forma doadora de prótons, à medida que equivalentes de bases são adicionados, o ácido fraco ele reage fornecendo prótons para que a relação entre Ka e Kw para o meio seja mantida. A região de tamponamento ela é obtida, lembrando que a região de tamponamento para um ácido qualquer ele acontece, então, como melhor faixa em pH igual a pKa, mas ele se estende, então, a uma faixa onde nós temos pH igual ao pKa menos pH igual ao pKa menos uma unidade, até a faixa que vai de pH igual ao pKa acrescido de uma unidade. Essa faixa de tamponamento, como a gente já discutiu, ela pode ser entendida como a faixa onde a adição de base não provoca variações bruscas de pH, porque a base adicionada promove a ionização do ácido fraco numa reação de neutralização, havendo a formação de água. Nesse mesmo contexto de atividade tamponante, espécies ácidas, quando são adicionadas, o próton cedido ao meio não faz com que o pH abaixe rapidamente, porque esses prótons não ficam livres, eles reagem com a base conjugada, fazendo com que sejam formadas quantidades adicionais do ácido na sua forma molecular, numa relação sempre que satisfaçam Ka e Kw. Então, como foi dito, já em alguns momentos, a manutenção dos fluidos corporais, a manutenção do pH é tão importante quanto a manutenção da temperatura corporal, porque a manutenção do pH garante que as reações se processem sem interferência. Mas esse pH ele vai variar de acordo com os líquidos corporais. Então, como uma referência, o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, o pH é 7,40. O sangue venoso, que é o sangue mais rico em gás carbônico, é ligeiramente mais ácido. O líquido intersticial, que são os líquidos que ficam como entre os órgãos, como um fluido protetor lubrificante, em torno de 7,35. O líquido intracelular, que compõe o citosol,
é em torno de 7 a 7, de 6 até 7,4, com uma variação que reflete a característica dessa célula. A urina tem uma variação que pode ser de 4, ou seja, um pH ácido até pH 8. Então, esse valor também é uma referência, inclusive, para o estado de saúde, né, o pH da urina. O suco gástrico, em função dos processos digestórios, ele é bastante ácido. E a saliva também tem uma variação que pode ser de 6,5 até 7,2. Para a compreensão da importância da manutenção do pH, eu volto a mostrar para vocês mais um exemplo que se relaciona então às enzimas. Nós já discutimos que a manutenção da temperatura é essencial para que as enzimas, que são proteínas que exercem a catálise das reações bioquímicas, possam atuar, porque elas são dependentes da temperatura para atingir a sua atividade, a sua conformação ativa. Mas as enzimas também precisam de um pH específico para que tenham sua atividade específica. E aqui nessa figura eu mostro 3 exemplos: a atividade da pepsina, da tripsina e da lisozima. A pepsina, como vocês observam no gráfico, ela tem atividade enzimática máxima em um pH bastante ácido. E isso acontece porque a pepsina é uma enzima digestória relacionada com o processo de digestão das proteínas, e essa a enzima, ela tem atividade no estômago. Então, como eu mostrei para vocês no slide anterior, o estômago então tem fluidos, né, que são ácidos, que são produzidos para poder propiciar o processo de digestão, a quebra das proteínas. Então, a atividade dessa enzima que atua no estômago, ela acontece em pHs bastante ácidos. Já a tripsina é uma enzima que participa dos processos também digestórios, mas numa faixa de pH bem diferente daquela observada para a pepsina. A tripsina, então, ela completa a digestão das proteínas, mas em outro local. A digestão das proteínas, ela é promovida em efeitos catalíticos pela tripsina no intestino delgado, e aí o pH que está presente, então, nessa região é um pH bastante diferente que aquele observado para o estômago. Já a lisoenzima, a sua atividade máxima enzimática acontece numa faixa de pH também bastante diferente das pepsina e da tripsina, porque essa enzima é encontrada em alguns fluidos presentes em alguns organismos, mas no caso dos seres humanos, ela é encontrada, por exemplo, na lágrima e nos mucos que são produzidos pelos seres humanos, e essa enzima, ela tem uma atividade catalítica que promove a destruição da parede celular das bactérias. Então, nos mucos produzidos pelos seres humanos e nas lágrimas, essa enzima teria uma atividade antibacteriana, antifúngica, atuando, né, nesse contexto. E essa atividade, então, seria uma atividade nessa região, mostrando, por exemplo, a característica ácida desses fluidos corporais. Bem, a atividade enzimática relacionada ao pH pode ser entendida, por exemplo, porque a atividade de uma proteína, ela está relacionada à sua forma nativa, a forma como essa proteína se enrola. Para que essa proteína se enrole, são necessárias interações intermoleculares, como as ligações de hidrogênio ou as ligações interações de natureza eletrostática íon-íon. E aqui, a título de exemplo, a gente vê um grupo carregado positivamente em um amônio sendo atraído de forma eletrostática por um grupo carregado negativamente, que é um grupo acetato. Esse tipo de interação é uma interação, então, que garante que essa proteína esteja enovelada, esteja enrolada, formando a sua conformação ativa, capaz de exercer uma atividade catalítica em meio biológico. Se o pH do meio no qual a enzima irá exercer sua atividade catalítica varia, em função da variação do pH, esses grupos que estariam protonados positivamente ou desprotonado e carregado negativamente, esses grupos podem ter naturezas diferentes, eles podem ter cargas diferentes em função do pH. E qual é o impacto disso? Se eles tiverem cargas diferentes, eles não vão se atrair, não vão promover essa interação eletrostática, e em função disso, essa enzima vai perder essa interação e vai desenrolar. E se ela desenrola, se ela perde essa sua conformação nativa, ela deixa de exercer sua atividade catalítica. Então, a manutenção do pH ela é essencial para a atuação das enzimas, entre outros motivos, pela manutenção de interações intramoleculares garantidas de forma eletrostática por esses grupos.